Sejam todos bem-vindos. Essa é a aula número 54, Estudo de Corpos em Movimento 2. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. Então, aula 54, Estudo de Corpos em Movimentos 2, como está escrito aqui. Nós vamos trabalhar com corpo em dupla agora. Vamos depor dois corpos. E a gente vai ver pés com todo cuidado, você vai ver que pés é até mais fácil que mãos. Então, sua tristeza irá embora. Rafael X. Rafael XE. Ok. A proporção, eu vou repetir sempre. Eu sei que parece que alguns vão dizer, cara, esse cara fala proporção sempre. Mas, olha, não é só forma, inclinação, geometria espacial, não é só anatomia e simetria. A proporção vai fazer com que vocês façam o tamanho correto do corpo. Aí eu separei algumas imagens. Vou começar com essa daqui. Quando vocês estão no Pinterest e vocês pesquisam alguma coisa, olhem só. Aqui tem 3 pontinhos. A gente clica nesses 3 pontos. E aqui, ó, bem nessa parte, está escrito baixar imagem. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos clicar bem aqui, ó. Baixar imagem. E aqui em cima vai aparecer imagem abaixada. Por isso fica muito mais fácil quando a imagem fica no celular. Assim, nós podemos fazer uma biblioteca do que a gente pode desenhar. Olha quanta coisa de dois corpos em interação. Esse aqui é bem famoso. Vou abaixar a imagem. Nem que eu não consiga desenhar, a gente vai baixar para guardar a referência. Vamos lá, ó, imagem baixada, viram? Aí ele vai para o celular as imagens depois que vocês escolhem para baixar. A pesquisa que eu procurei foi Poses for Friends to Humans. Tá bom? Então tem muita coisa bacana aqui. Olha, Pinterest é muito bacana. Só que agora você tem que tomar cuidado com isso. Ó. Veja, sempre quando está escrito patrocinado, quando tiver escrito patrocinado, não aperta. Porque daí está patrocinado. Aí entra em umas coisas que não é o que vocês querem. Essa imagem está muito bonita, mas não vou fazer porque está um pouco sedutora e talvez ele não caia legal. Mas vou fazer uma com perspectiva, se der tempo, ó. Com perspectiva. Baixar imagem. E vamos ver uma que apareça a perna? Para a gente trabalhar um pouco a perna. E é com referências que vocês vão fazer isso daí. Então, vamos lá. Aqui. Uma que apareça a perna. Esse aparece muito bem a perna, né? Parece, mas é de lado. Essa aparece a perna, então tá ótimo. Esse aqui também tá bonito. Acho que fechou, né? Esse aqui também tá lindo, né? Olha que lindo isso daqui. Cada uma mais linda que a outra. Nossa! Esse aqui tá muito bom. Eu vou clicar nele, mas não vou escolher ele. Eu vou usar ele para escolher uma tão interessante quanto. Pronto. Vou começar com esse daqui. Eu quero que você preste bem atenção no começo dessa aula, porque depois, se tiver que sair, já estamos preparados. Vou começar com esse, imagem abaixada. Agora eu vou na galeria. Eu não sei como ver galeria aqui, eu acho que é na ferramentas. Talvez se clicar assim... Eu nunca sei mexer nesse aqui, né? Não é assim. Não é assim. Tá, tem uma galeria aqui. Ótimo. Agora, nós vamos ver as imagens que abaixamos. Ó, tem um monte de imagens aqui. Ó, o desenho do Rafael XL aqui e a perna que ele fez o estudo e o pé. Continua com esses estudos e use as referências. Aqui está. Tá. Nosso estudo tem relações com proporção, forma e inclinação. Como que eu aumento a claridade? Aqui o brilho, né? Já está no máximo. Então tá. Bom, quando vocês veem a imagem, conseguem ver aqui do lado? Deixa eu colocar mais perto a câmera para eu ver as mensagens, que eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Está meio escuro, né? Se eu colocar para cá, vocês veem melhor? Estranho. Vocês veem melhor. Eu que não vejo direito. Então, vou colocar mais para a esquerda aqui. Pronto. Começando o trabalho. Agora, e agora? Vocês conseguem ver? Porque eu também quero ver. Bom, lembra que eu falei de contagem de cabeça? Esse é o tamanho da cabeça. E aqui que nós trabalhamos com a proporção.
Vocês pegam esse tamanho e repetem esse tamanho para baixo. Então, se tem esse tamanho aqui, ó, é o tamanho da cabeça. Aí eu conto. 1, 2. Viram? Deu no umbigo, porque está inclinado para frente. 3. Quase 4. Viram? É quase 4 cabeças até o chão. Quase. Isso é ótimo. E a espada? 5,5. Tá legal. E como que eu vou fazer essa contagem? Assim. Eu deixo um espaço aqui, marco até onde que eu quero que seja, que é aqui embaixo, e daqui até aqui divido no meio, porque na arte aprenda a dividir em 2 partes e em 3. Ah, eu acho que sim. Às vezes eu corto a barba tão rapidamente assim que às vezes eu acho que faço bobagem. A vida é corrida, sabe? Acorda de manhã, faz tudo correndo e sai. Bom, e às vezes eu cortei meio correndo demais. Desculpa aí, então. Mudei meu figurino. Mas ainda sou eu, tá? Não é uma outra pessoa que me substituiu. Não sou um impostor. Dividir em 4. Tá. Bem aqui, ó. Eu consigo ver claramente um triângulo. Estão vendo o triângulo? Tá. 5,5. É até aqui espaço. Tá vendo o triângulo? Vou colocar o lápis aqui de cor para vocês verem o triângulo. Ah. E aqui, ó. É esse triângulo que eu estou vendo. É um triângulo isósceles. O que significa? Tem 2 lados com o mesmo ângulo e o mesmo tamanho, e um lado que tem um ângulo menor. É isso que eu vejo. E o que eu vou fazer? A partir daqui, que é a ponta da espada, aqui em cima, nessa altura, eu vou fazer uma linha no mesmo ângulo que isso daqui. A proporção já está correta, eu faço a linha no mesmo ângulo, sendo que esse traço que eu acabei de fazer tem o mesmo ângulo que esse traço aqui. E o outro, eu vou fazer a mesma angulação. Assim. E agora, este é igual a este, e este é igual a este. E se fizer isso daqui errado, meu desenho está errado. E eu tenho que conferir, tenho que verificar, porque meu desenho não pode estar errado. Porque se estiver errado, fica errado a base do meu desenho. Eu percebo que a cabeça está bem no meio aqui, ó. E eu tenho o tamanho da cabeça, está bem aqui no meio. E é aqui que eu vou começar. Divido isso aqui em 3 partes, 2/3 é a bola e 1/3 é o queixo. Aí está, ó. É bem aqui. A cabeça. 1/3, 2/3. Ok, é o triângulo de base. E agora eu vou começar a anatomia. Sim, isso que eu vou fazer. Ok, se aqui está a cabeça, e eu tenho certeza que a cabeça está aqui, eu sei que a coluna vertebral está bem aqui, ó, porque eu estudei anatomia, eu sei que está lá atrás, bem nessa altura. Então, se aqui está o círculo, é bem aqui que está a coluna vertebral. E eu vejo que a cervical está aqui, ó. Se você perceber, ó, o queixo está aqui. A cervical, que é do pescoço, está aqui. Queixo, cervical. Queixo, cervical. Seja bem-vindo, Vitinho. Boa noite, Leia. Boa noite, gente da rolagem. Quero ver se alguém falou alguma coisa. Não, ninguém falou nada mais do que isso. Beleza. A lombar, quer dizer, a torácica, está fazendo uma curva aqui, ó. Mas ela vai para dentro, ela não vai nesse canto. Então eu vejo que a torácica está indo para cá, até a minha parte do triângulo, e faz isso. Pronto. Lembra? Cabeça, coloquei a cabeça aqui, ó. A cabeça deu até essa parte. A cabeça está aqui, deu essa parte. Olha essa ponta, que legal, olha que lindo isso daqui. Tá vendo essa ponta? Essa ponta que eu estou vendo, ela é a ponta do ilíaco. E aonde que ela está? Eu não sei. Vou contar. 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças. Nossa, eu posso ter contado errado. Vamos contar de novo. 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças. Ah, eu contei certo. Olha, esta ponta do ilíaco está bem no meio. Então, 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, e é bem aqui que tem esta ponta. Bem assim, ó. É uma forma. Olha a inclinação. É essa forma. Então, é bem aqui que está o ilíaco. Então, eu misturo geometria, forma, inclinação, proporção com anatomia. Eu coloquei mais alguma coisa no poder do meu personagem. Então, antes eu tinha um movimento básico, daí eu consegui roupas, agora eu consegui armas, agora eu consegui vitalidade, agora eu consegui energia. Estão entendendo a relação? Quanto mais
mais técnicas vocês tiverem, melhor e mais rápido vai ficar o desenho. Nesse caso, vocês precisam ter proporção, forma, que é os triângulos, né? As curvas, inclinação, que o triângulo tem a sua inclinação, a gente trabalhou com esta inclinação, com esta curva nessa inclinação, aqui ó, tem esta e esta inclinação, simetria, e tem as outras básicas, que a gente nem está contando, que era treino de traço, treino de bola, treino disso, treino daquilo, que está na aula básica, que a gente começou aqui ó, bem aqui em cima. Aqui ó, elipses, viu ó, até aqui. Esta parte que parece básica, essas 3 primeiras aulas, é para dar poder de continuidade para vocês. Por isso vão da aula 1 até a aula do dia 4, a aula 0 até a aula número 3. Porque vocês precisam disso. Bom, estando aqui, eu quero que você preste atenção nisso agora, Rafael X, muito atenção. Eu vou fazer a coxa dele. Aqui está a cabeça. Esse é o tamanho da cabeça. Agora eu vou virar essa inclinação. A gente fez esse exercício já. Na aula 4, de proporção. Aqui. Fizemos na aula de cubos também, vários exercícios. Olha, a cabeça tem exatamente esse tamanho, que é a lateral do corpo e essa ponta do quadril. Então, se eu pegar esse tamanho, que é o mesmo tamanho que esse, que é o tamanho daqui, e virar aqui, eu tenho esse tamanho, que vai me dar esta lateral. Aí aqui, ó, tem a caixa torácica. Olha a caixa torácica. E aqui, ó, vai para a direção do pescoço. Viu? Tá funcionando. A postura desse rapaz é bem triangular. A curvatura dos braços e da coxa com a panturrilha. Aí, Rafael, é isto mesmo. Cara, você sabe das coisas. Você sabe muito bem das coisas. Olha, simetria. A simetria está aqui. O ombro está daqui para trás. A simetria está aqui. O ombro está aqui para trás. Lembre-se, a nossa aula é para você ser capaz de fazer qualquer tipo de desenho. Não copiar, mas copiar também. Mas ser capaz de mudar a posição se for necessário, porque você tem a capacidade de entender a anatomia. Isso que eu fiz é o deltoide, que está vindo bem para cá, nesta inclinação, até chegar no triângulo, porque o triângulo é a base do meu desenho. E aqui está o bíceps, ó. E eu vejo, confiro. Aqui está o queixo, aqui está o deltoide. Queixo, deltoide, queixo, deltoide. Legal, ó, não encosta, tá certinho. Queixo e deltoide, viu? Funcionou muito bem. E a mão? A mão está, ó, pra cá, pra cá. A boca está bem no meio das duas mãos. A boca, aonde que está? O rosto está virado assim, inclinação de rosto, que a gente vai rever futuramente, então o olho fica para baixo. Nessa inclinação, a gente fez estudo de rosto em várias inclinações, ó. Aula 21, cabeça inclinada, tá vendo? Aí, não dá para ver as outras aulas, mas a gente estudou muito isso, muito, muito, muito mesmo. Então, essas aulas vão ajudar a fazer isso daqui, ó. Essa posição. E aqui, ó, a orelha sobe, como a gente já viu na aula de inclinação de rosto, com cubos, cilindros, esferas. E aqui que vai ficar. E aqui, ó, já estão todos os músculos que a gente já estudou. O outro aqui, ó, que nós já estudamos em volta da escápula. Tá, agora que tem a boca, eu puxo para cá, e é bem aqui que tá as duas mãos. Mão número 1, quando fecha, tem o mesmo tamanho do queixo até a boca, só que tá menor que tá inclinado. E aqui, a mão número 2. Eu fiz com uma forma de quadrado. Ó, quadrado e quadrado, viu? Eu fiz em forma de 2 quadrados, para facilitar o meu desenho. E agora, esse daqui tem esta curva, esse daqui tem esta curva, que vai até aqui, deixando esse espaço, que vai até aqui, deixando esse espaço. E aqui, ó, tem esta curva. E esse aqui, ó, tem essa curva, que vai até ali, deixando aquele espaço. Eu já descobri que o bíceps é menor. Logo, esse traço que eu fiz estava errado. Não tenha medo de errar, porque você vai fazendo e vai conferir. Conferir. Tá? A anatomia e a referência. Porque a referência te ensina. Ela te ensina várias coisas. E é isso que você precisa fazer. Todos vocês, não só o Rafael XL. Conferir quando fizer a perna. Pronto. Agora, vamos lá. Aqui, ó, é o bumbum, a parte de baixo. Aqui é o bumbum, a parte de baixo. O púbis está mais para cima, aqui. Então, já estou fazendo o calção. E aqui, eu tenho o encaixe
da coxa. E aonde está o joelho? Um pouquinho para cima dessa cabeça na contagem, né? É um pouco para cima. Ela vai para cima, aqui. Então, aqui, ó, está o triângulo e aqui está o joelho. E eu vejo esta curva, indo para lá. Isso me dá o desenho. E olha o músculo aparecendo aqui, não preciso nem saber o nome do músculo. E esta curva indo para cá. Bem aqui, ó. Olha que legal. Você já vê o músculo sem saber se é costureiro, já vê os músculos aqui da coxa, tá vendo? Sem saber o nome, mas você sabe a forma. Porque nome não importa. A panturrilha, vulgo gêmeo interno, tá bem aqui, ó. Olha que gigante a coxa que eu fiz. E eu segui proporção. Só isso. Ó, se eu sigo uma reta, esse pé é um pouquinho para cima. Se eu sigo a reta, esse pé é um pouquinho para cima. Eu não sei aonde, mas eu sei que é. E eu sei que o outro pé está aqui. E o outro pé é daqui até o bumbum. Que aqui é o bumbum. Que é onde vai sair a outra coxa. Entende? Ó, pubis, glúteos. Certo? Então o pé vai ser daqui até aqui. Como eu sei? Tô vendo aqui, cara, na referência. Aqui está o pé e aqui está o final do pé. É isso que eu tô vendo. E se eu tô vendo, é. Boa noite, Ana. Como é que você tá? Por isso, olha, vocês têm poderes. Vocês aprenderam traço, curva, eu acabei de aplicar, elipse, eu apliquei também. De alguma forma ou de outra eu apliquei. Aqui, ó, apliquei elipse. Então, todos esses poderes que vocês adquirem depois de tanto treinar, faz um brilho estar em volta de vocês. Anatomia. Não tem acento, acho que não tem. Beleza. Viram? São poderes. Eu também estou bem. Que bom que você voltou. Você, eu admiro demais, sabe? Eu gosto muito das suas pinturas na face que você faz, Ana, pintura facial. Eu acho muito bacana. Hoje eu fiz pintura no meu nariz. A gente está pintando com o pincel, e eu, para fazer a demonstração de como é importante o pincel estar bem afinado, eu fiz 2 tracinhos no meu nariz. Aí eu mostrei como limpar. Ó, a coxa sobe nessa inclinação, bateu no triângulo, porque o triângulo é a base do meu desenho, e eu não passo dele, e eu vejo essa sinuosidade que a gente já treinou bastante, que vai até o meio do joelho, assim. Essa sinuosidade que eu já falei para vocês, vocês vão usar em muita coisa, não só no corpo humano, em muita coisa. Eu que agradeço demais. Agora, se aqui é o pé, aqui é o copo. E o copo está sendo visto a parte menor do copo e a parte maior do copo. Eu ligo e aqui está o copo. O copo é pequeno. E aqui é a base do pé. Está aqui a base do pé. E eu faço esta volta assim. Eu não preciso nem da referência para fazer isto. Porque eu sei que é isso que eu vou fazer. É uma pegada. E como eu sei que é uma pegada, eu faço a pegada. 1, 2, 3. E o dedo virado para cá. Aí eu faço isso daqui, ó. Esta ponta não pode encostar no copo, não pode encostar no redondo. Nós vamos ver isso de volta depois. Oi, Márcio Heringer. Eu lembro de você. Eu acho que já estou seguindo você, não sei, eu já estou, né? Estou sim. Eu lembro do Márcio Heringer. Ele é um artista aí. Seja bem-vindo, cara. Quanto tempo? Obrigado por voltar aí. Ó, aqui está o pé. E eu já consegui fazer mais um pouco. E lembra, olha, o tríceps. O tríceps. Eu quero que você veja a facilidade como eu fiz essa perna, tá certo? Ah, bati aqui. Balançou? Não, não balançou. Eu fiz um sistema que não balança mais. E vamos fazer o teres e o latissimus. Tá aí. Latissimus dorsi, é o músculo do dorso que vem para cá. Eu faço umas linhas assim, que é a costela. E aqui, ó, o trapézio. Não importa o nome, desculpe falar o nome. Aqui, ó, a caixa torácica. Ah, essa tem que falar, essa é a básica, né? Caixa torácica. E aqui é aquele músculo lateral, que a gente já falou o nome, não vou falar o nome. Simetria, umbigo, simetria do peitoral ao umbigo, né? Aí, tá aparecendo já o desenho. E depois eu já tenho as formas. O peitoral, que está puxando para cá e vai puxar para cima. E aqui o outro braço, que está bem aqui na testa. Ó, cotovelo. E olha, a mão está aqui, cotovelo está aqui, mão está aqui, cotovelo está aqui. Olha o espaço pequeno que eu tenho que trabalhar. Eu errei?
Não! Mas parece que eu errei, porque o braço é maior que a mão, mas aí o braço está menor que a mão. Quero que vocês conferem uma coisa, olha só. Esse tamanho, vou ampliar para vocês verem melhor. Olha, alguns comentários nessa live foram filtrados. Então, se alguém falou alguma coisa depois que o Hessinger, o Márcio, falou parabéns, a mensagem não chegou. Por isso, repete a mensagem se quiser de uma outra forma. Aqui está o tamanho da mão. Olha o tamanho do braço. Percebe? Está menor. Viram? Então, o braço que parece grandão, ele é pequeno em relação à mão. Então, o braço vai estar só até aqui. Mesmo que pareça pequeno, é só isso. É só isso que aparece. E acreditem, na medida, não no que vocês sentem. É na medida. Aqui está. E esse aqui eu divido em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Dedo mínimo, dedo médio, dedo maior e o anelar. E aqui está. E o de baixo? O de baixo, a gente vai ver na aula de mãos depois. Aqui, ó, vocês têm aquele triângulo que está indo para trás. Aqui é a primeira falange e aqui é o polegar. E aqui só aparece a ponta dos dedos. E desse lado, só vai aparecer, ó, a dobra do indicador, dedo maior, anelar e outro não aparece. Tá feito. Bendito seja esse serrátil. Vamos falar do serrátil, né, Vini? Beleza, serrátil. O serrátil é importante, bem lembrado, ó. O serrátil fica bem aqui. É aqui, ó. Tem a tatuagem da lua e o serrátil aqui. Então tem a tatuagem da lua e o serrátil aqui, ó, inclinado para dentro, quase nessa inclinação. E aqui eu faço um zigue-zague, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e vai para lá. Pronto, aqui é o serrátil. E é só aqui que vai ter isso daqui, ó. Isso daqui, ó. O serrátil já apareceu. Tá aí, ó. Peitoral. Não, isso não pode ser o peitoral, porque o peitoral sobe, mas eu acho que ele ficou inclinadão, assim, deve ser. Então o serrátil tá aí. Aqui vai estar o deltoide e o serrátil aparecendo. Bem lembrado. Anatomia. Aí o Vitinho fala, não, mas o que, cara? É só pegar a caixa torácica, pegar o latissimus dorsi, entre os dois faz uma linha e faz uma serra. E puxa assim, puxa assim, puxa assim, puxa assim. Qual o problema? Qual é o problema? Por que teu desespero? O esternocleidomastoide só vai aparecer aqui, ó. Ele vai lá para a clavícula, bem aqui, ó. Ele fica bem apertado, só isso que vai aparecer. O outro esternocleidomastoide, que vai da clavícula até a orelha, está do outro lado. Você não vai ver. Então você está livre desse male, que é o esternocleidomastoide, né? Olha, você sabe falar o nome, né, Rafael XL? Aí, tá feito. Vamos ver a parte de baixo? Aí está, ó, esta perna aqui. Bom, aqui está o primeiro pé. Aqui ele encostou. Encostou no pé. Como ele encostou, aqui está. E o tamanho do pé é o tamanho da cabeça. Aqui. Tamanho da cabeça. Talvez um pouquinho maior, porque ele inclinou, né? Então, aumentei. Aqui está o pé. Se eu tivesse certo na minha medida, daria até aqui. Vamos ver. Não. Aqui, ó, ele deu até a metade da coxa. Bem até aqui. É porque ele está inclinado, né? Inclinado. Daí ele fica um pouco menor. Então, ele não vai até aqui. Se estivesse reto, talvez fosse. Então, o pé seria desse tamanho. Mas como está inclinado, ele diminuiu, viu? Até aqui, ó, na coxa, certo? Ah, por sinal, tá vendo a musculatura da coxa? Já dá para ver. Ó, tô vendo a musculatura, eu faço uma linha, a sombra, a linha, a sombra, e aí está. E aqui está o gêmeo. Vou fazer uma elipse para fazer o gêmeo interno, que é uma parte da panturrilha, a parte interna da panturrilha, aqui inclina para dentro, ó, o S de volta, ó, surgiu, e aqui, ó, é o calcâneus, que se fizesse o copo, estaria bem aqui, ó, o copo, e o pé vem para cá, e faz essa inclinação aqui, ó, o triângulo, retângulo, e aqui inclina para cá, e essa linha não encosta no copo, não encosta no copo, tá? E aí, virou. Eu não deixei de responder ninguém, né? Se alguém falou alguma coisa eu não li, por favor, repete, que foi uma falha minha. Me ajuda nas minhas falhas. Eu não quero deixar vocês sem resposta. Ah, ó, pronto. Acabou. Isso aí te ajudou? Ó, glúteo. Tá vendo, ó? Glúteo número 1.
bolinha. Glúteo número 2, ó. Viu? Bumbum apareceu. Tá vendo? E esse daqui sobrepõe. Aí. Perfeito? Vamos à próxima? Vamos. Próximo. Vamos lá. É aqui. Vamos ver uma com perspectiva agora. Olha que legal isso daqui. Isso daqui vai ser revelador. Muito revelador. Na proporção, tá? Vamos começar. Primeira coisa, eu quero ver quanto que ele ocupa de espaço no nosso desenho. Provavelmente esse vai ser o último, não vai dar tempo de fazer o próximo. Mas se der, a gente faz. Essa é a largura. Olha, da ponta do pé dela, que está fora da imagem, até aqui. A gente desenha a ponta do pé mesmo assim, tá? Agora eu viro e meço assim. Deu uma vez a largura e um pouco menor que 2 vezes a largura. Viram o que eu fiz? Então deu um pouco menor. Não dá 2 por 3. Querem ver? Ó, a metade é aqui, tá vendo? A metade. Então se aqui for 2, para ser 2 por 3, aqui tem que dar 3. 1, 2, 3. Dá um pouco maior que 2 por 3. Nossa, complicou, né? É um pouco maior que 2 por 3 e é um pouco menor que 1 por 2. Isto é proporção. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui até aqui no limite do desenho e eu vou dividir no meio. E esse meio, vamos conferir, porque eu estou vendo em perspectiva, eu posso ter errado, né? Deu certo. Viro e marco aqui. Opa, não deu certo, peraí. Tem algo errado. Agora sim. Isto é 1 por 2. Mas não é 1 por 2. É um pouco maior que 2 por 3 e um pouco menor que 1 por 2. Porque aqui tem um quadrado e tem 2 quadrados. Eu também falo a mesma coisa, Lúcio Sabrito. Na minha juventude, essas aulas, eu estaria muito melhor hoje em dia. Kim Jong-un ia chorar. Eu seria o Kim Jong-un. Real. Na minha criança, quando eu era criança, essas aulas, eu seria o Kim Jong-un. Bom, vamos lá. Aqui tem 2. Se eu pegar esse daqui, eu coloco aqui. Deu 3, ó. Isso é 2 por 3. Mas ele é aqui. É entre os dois. É isso que eu medi. É a proporção. Agora eu vou apagar esse daqui. Para não me perder. Eu vou esquecer tudo que eu fiz aqui. Pronto. Tá aí. Lúcio Sabrito. É um artista, cara. Ele é pintor, letrista, faz murais, ele faz entalhes e pinturas artísticas e decorativas. SD Brito. Sigam o cara, tá? Sigam o cara. O cara é demais. Esse que apareceu agora. E você muito honra com sua presença. Muito obrigado por estar aí. Vamos lá. Vamos ver o tamanho do pé. Por quê? É aí que vocês vão errar. Porque vocês vão fazer o pé menor do que é. Depois vamos ver onde fica o joelho. Porque é aí que vocês vão errar. Porque vocês vão colocar o joelho para baixo da onde que é. E quando desenhar aqui, vocês vão dizer: está muito grande, cara, está errado. É isso que vocês vão dizer. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é aonde está o pé. Vou dividir em 3. Por quê? Na arte, vocês dividem em 3 e em 2. O resto dá um jeito. Deu 1, 2, 3. Ah, não deu. Vamos ver aqui, ó. 1 e meio. Ué, peraí. 1 e meio. Então dá 3 sim, eu fiz errado. Medi 1. Da ponta do pé dela, 1. 2. Cara, o que que tô errando? 1 e meia. De novo. 1, 2. Eu estou errando alguma coisa na minha matemática. 1. Eu acho que o meio não é muito meio, tá? Tá, então eu vou dividir em 3 partes isso daqui. 3 partes dessa linha. Vou deixar um pouco maior, porque deu um pouco menor que 1 e 3, tá? Aí, dividi em 3 partes. Que 1 e meio, né? 3 partes. Aqui está o pé. Foi isso que eu medi. É daqui até aqui. Esse é o tamanho do pé. É daqui até aqui. Aqui, ó, vou fazer uma elipse.
Depois a gente trabalha. Viu? Forma, rabisco, rascunho. E o joelho? Eu vou pegar da cabeça dela até o joelho dele, eu vou repetir 3 vezes para ver. 1, 2, 3. Deu um pouquinho maior que 3. Entenderam? 2 e 3 vai ser a base de todas as medidas de vocês. Aí vocês vão dar um jeito, porque não vai ser exatamente 3 aqui. Vai ser 1, 2 e um pouquinho maior. Perfeito. É aqui que está o joelho. Bem aqui, ó. Aqui que está o joelho. E aqui está o pé. Por isso, vai ser mais ou menos isso daqui. É o que me basta. Olha como que é estranho. E por que eu fiz isso primeiro? Porque é a primeira parte que vocês vão errar. Vocês vão começar com a cabeça e vai dar tudo errado. Confia em mim. Quer chutar? Agora dá. Antes não dava. Vou chutar. Cabeça do rapaz está aqui e o cabeça da moça está aqui. Porque é 2 planetas. 2 planetas. Mais ou menos. É um chute. Eu posso ter errado. E o outro joelho? Está bem aqui. Ó, o pé dela está aqui o joelho. Vamos contar? Do pé até o pé dela, o pé dele até o pé dela, tem esse tamanho. Deu 1, 2, 3 e um pouquinho. Tá. Ó, de novo. 1, 2, 3. Deu até o topo da cabeça. Eu chutei a cabeça dele. Eu vou usar isso. Eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Pronto. Quando divido em 3 partes, o joelho dele está aqui. Inclinação, ó, o triângulo surgiu de novo. E o corpo dela está aqui. Agora, olha isso daqui. Parece Picasso. Pablo Picasso desenhando os dois. E é essa a ideia. Vocês começam a entender o Pablo Picasso. Isso é legal. Agora, anatomia. Vamos lá. Joelho, rótula, aqui. Eu vou aumentar para cá. Bem aqui está a ponta do pé, elipse. A outra elipse. E o copo. Lembra o desenho do copo? Eu ligo essa elipse com essa parte aqui, ó. E eu tenho uma pegada e perspectiva. A gente vai falar demais desse copo que eu tive ver. Pablo Pacheco Picasso. Aí, Vitinho. A gente vê pés. Somente pés. A gente vai ver muito esse copo. E daqui, nós temos a fíbula. Olha o ossinho da fíbula. Lembra do osso da fíbula? Bem aqui, ó. E o osso da fíbula sobe até chegar na patela. E aqui desse lado, você tem o osso da tíbia, que sobe até chegar na patela. Bem assim. Aí tá. Pronto. Eu tenho esse desenho. Subi um pouquinho assim, ó. E isso a gente vai ver depois quando fizer folhas. Ó o gancho. Ó a gota. A gente já viu isso em outros desenhos, tá vendo? Aqui está a ponta do pé. Esse daqui, eu subo e eu tento fazer o mesmo movimento dessa curva. Lembra? Estudo de curvas. Era aqui, ó. Aula de curvas e linhas de traço com paralelas. Lembra esse exercício? É isso que a gente vai fazer. Aí vai. Paralela e vai reduzindo para trás para ficar igualzinho. Pronto. E agora, aqui eu tenho esta curva aqui, ó. Olha como ficou. E agora, eu tenho o xadrez, que vai me dar volumetria, estudo de cilindros. Lembra que a gente estudou cilindros? Cubos, cabeça inclinada, cilindros. Aula número 18, cilindros. Foi no dia 19 de janeiro. Cada poder que vocês têm, vocês aplicam. E quando vocês aplicam, vocês conseguem ir muito além. Estou me lembrando Karate Kid. Entendeu, Daniel-san? Viu como mexe no pincel e pinta o celeiro? Assim. Pega o casaco, joga o casaco, pega o casaco, joga o casaco. E cada movimento que vocês dão, aprenda alguma coisa. Ó, o cilindro. Olha, o cilindro. E esta curva? Eu vou repetir essa curva aqui. 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 E olha, quadriculado, quadriculado. Ok. E veja, eu tenho uma matriz. Se eu quisesse seguir a matriz, eu teria esse desenho aqui, ó. Surgindo assim. E aqui, ó, o fechamento do tênis. E olha que facilidade quando nós temos os nossos poderes.
que nós adquirimos, vulgo técnicas que nós treinamos. É tipo arte marcial. Vocês ficam fazendo o mesmo movimento várias e várias e várias vezes, até aprender esse movimento. Aí se faz em pares esse movimento, daí se faz em conjunto. Mesma coisa. Olha essa elipse, estudo de elipses inclinadas, aplicando. Tá aí, ó. A tíbia e a fíbula. E aqui a calça. Ou se quiserem, o cilindro. Que vai inclinando. A gente já fez esse exercício de inclinação do cilindro como cobra. E aí, Natanael, seja bem-vindo. Alex Silva, obrigado por me seguir. E aí, tá feito. Agora, eu vejo o desenho e faço o puxão. Dentro do tamanho, sem me importar. E aí está. E aonde que está o bumbum do cara? Segue aqui, aqui está o bumbum 1 e aqui está o bumbum 2. Então, segue isto, e aqui vai estar o bumbum 1 e aqui está o bumbum 2, ao quadril. E é daqui que vai ter a primeira coxa e aqui vai ter a segunda coxa. Vindo para cá e fazendo a mesma coisa que isso, mas um pouco mais inclinado. Aqui é o gênio interno e o pé dele vai lá para trás e a gente não vê. Então não precisa se preocupar. Então aqui está a calça, aqui ele vai inclinando e vai lá para trás. Aqui está o joelho, olha, está dando de graça para a gente como é o joelho. Esse daqui vem para cá e vai lá para trás. E aqui é o pubis, bem aqui. Eu não preciso desse foto para saber o pubis, nem saberia, porque a calça está inflada. É uma espécie de calça quase meio cheinha aqui, ó, e não apareceria. Mas eu sei, porque eu sei anatomia. E isso é demais. E agora, olha onde está a mão dele. Está bem aqui, ó. E a outra mão está bem aqui. Eu fiz como elipse. Aqui uma mão e aqui a outra mão. Então, o pulso dele está aqui e vai até o cotovelo, que está aqui atrás. Não, acho que está aqui o cotovelo dele, né? Tá. Se aqui está o cotovelo, aqui está a mão, aqui está o cotovelo. Pulso, cotovelo. E eu faço os extensores diretório, e aqui vai estar a mão, que a gente vai ter só aula de mão mais tarde. Polegar, e a mão, ó, tá aqui. E a outra, polegar, vai ter aqui. Depois a gente vai ter só aula de mão. E o outro braço, segue a perna. Cotovelo ali, tá. Aqui está o cotovelo 1 e aqui está o cotovelo 2. Desse cotovelo, ele sobe nessa lateral e quero que percebam bem essa volta. Olhem essa volta e esta. Vocês têm esta volta da cabeça e esta volta do ombro. Vejam como um planeta encostado no outro. Olha. Cabeça, ó. 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 Viram? Cabeça 1, cabeça 2, ombro. Tá vendo? Ó. Voltinhas. Para não me perder. Oh, vai ficar gravado, tá? Eu vou vender esse curso, Caos. Acho que vai ser em março. Só que março está chegando, eu nem me preparei ainda. Está muito corrido minha vida. Mas eu vou fazer uma turma pequena. Uma turma bem pequena. Mesmo assim, eu não vou deixar de dar aula às 8 horas para todos vocês. A turma é para fazer revisão, como eu já estou fazendo com o Rafael X. É para fazer revisão, para conversar, e para ver o desenho e para eu desenhar e entregar. Por isso que a turma é pequena. A turma é pequena para eu não ter muita dor de cabeça, muitos problemas atendendo. Para conseguir atender e fazer as minhas aulas normais e meu trabalho normal de arte. Que eu tenho quadros para entregar, sabe? Para não me atrapalhar. Então aqui está a cabeça, aqui está o olho, que eu não vou dar muita importância. E aqui o ombro. Aí essas aulas não vão seguir essas sequências. Vai seguir a sequência do aluno. Eu vou ver o problema do aluno e vou fazer aulas dedicadas para o aluno. É muita pessoa, 128 pessoas. Ah, não, peraí, 128 aqui, entendi. Mas para eu atender é muito. Para aula online tá ótimo assim, tá? Aqui pode. Mas para atendimento vai ser menos. Então a mão. Agora olha, a moça, a menina aqui. Se eu vejo o cotovelo, puxo para cá, dá um pouquinho para baixo do ilíaco. Se chega o cotovelo, um pouquinho para cá, tá um pouco abaixo do ilíaco. Aqui está o quadril. Faça a bolinha do quadril. A mão tá aqui e eu sei onde está o joelho. A mão tá aqui. E o joelho está aqui. E o pé está bem aqui, ó. O triângulo do pé.
Então, aqui está a perna até o joelho. Aqui temos o músculo e o outro músculo da perna. E aqui temos os grandes glúteos e aqui o outro músculo da perna. E aqui eu tenho a batata da perna, vulgo panturrilha, vulgo o nome gêmeo externo. Ó, o elipse e vem para lá. E aqui, ó, é a cervical, que faz a curva, a torácica. E aqui que vai estar ela olhando com o ombro, escondendo parte do queixo, a boca e o nariz. E aqui vai estar a caixa torácica e aqui a barriga. E é claro que tem essa curva. Bem assim. E a outra perna, o glúteo está aqui. Como o glúteo está aqui, o outro glúteo vai estar aqui, ó, porque ela está de cima. Então o outro glúteo está aqui. Então a partir daqui eu inclino nessa direção. Aparecendo uma parte da perna dela. E pronto. Isto é o suficiente para a gente terminar esta parte. E deu certinho ao tempo de estudo. Por isso, gente, aqui vai estar o nariz, aqui vai estar a boca, tá? Aí aqui vai estar a orelha para baixo. E com esse esboço, nós já temos a posição dos dois corpos. E encerramos assim. Vou deixar sem mexer em nada, para vocês verem. E assim a gente vai encerrar essa live. Desculpa, a gente faz aulas de 45 minutos em média, né? Exato. Me tornar um artista. E agora que eu sei das suas lives, vou começar. Mas lembre-se, Caos, são todos os dias. Nós temos todas as aulas registradas. Amanhã, nós vamos fazer uma coisa mais cômica. Vamos fazer estudo TIB. Então, saímos da aula de anatomia e vamos fazer estudo TIB. E a partir daqui que nós começamos a cabeça novamente para trabalhar expressões. Hoje foi a última aula de anatomia. Olha quantas aulas a gente teve de anatomia. A partir do cubos, esferas, começamos com cabeça inclinadas. Aí a gente começou com proporção. E a partir de clamp 1 e 2, aqui a gente começou na aula 30, anatomia. Foi até a aula 55. Então foram 25 aulas, não, 54. Foram 25 aulas de anatomia. Isto, aqueles estilos infantis. Beleza? Então tem mais, ó. Para vocês verem a referência, vejam lá, eu pesquisei como. Assim. Desse jeito. Com esse verbete, para vocês procurarem as imagens. Pose reference to humans. Podem variar. É sempre a palavra certa que vai dar certo, né? Para vocês pesquisarem. Ainda não focou? Foucault me lembrou de Foucault. Foucault é um filósofo famoso. Ele escreve Foucault. F-O-C-A-U-L-T. Foi assim que eu pesquisei. Pode ser, mas daí você consegue pessoas musculosas. Eu queria poses variadas. Eu queria gente dançando. Eu queria gente segurando espada. Por isso eu peguei mais geral. Viram, ó? Fica mais geral. Com fisiculturista você não consegue isso daqui, ó, né? Mas pode pesquisar. Você pesquisa de acordo com a sua referência, né? Aí, ó, casal. Quem quer fazer casal para fazer umas imagens mais românticas, com beijos e coisa assim, vocês conseguem. Com fisiculturista, você não conseguiria. Então, é tudo de acordo com o que vocês querem. Então, gente, é isso. Me segue, me curta e me compartilhe. E até amanhã.